Olá a todos, bem-vindos. Este é o regresso do Põe a Tua Escola no Mapa, um programa do Público na Escola pelo território dos jornais escolares. Regressamos em ambiente de festa. O ESSA News, um dos jornais premiados na última edição do Concurso Nacional de Jornais Escolares, está a celebrar o seu primeiro ano de vida. O jornal digital do agrupamento de escolas Essa de Queiroz, em Lisboa, nasceu em janeiro de 2021 e apresentou-se desde o início como a voz de todos os alunos do agrupamento e dos assuntos que os inquietam. E, fiéis ao espírito que norteia este jornal, vamos, claro, dar voz aos alunos que andam a fazê-lo. E eu tenho o gosto de ter aqui comigo o Dinis Marques, que é diretor-geral do ESSA News, e a Beatriz Ferrão, que é uma das diretoras adjuntas do grupo que constitui a direção do jornal. Muito obrigada por estarem aqui, pelo vosso interesse, pela vossa disponibilidade. Alô, Olá, olá. obrigado pelo convite. Olá, obrigada. E eu penso que este programa deve começar exatamente... Primeiro, parabéns por este ano e pelo trabalho que têm feito no ESSA News, com várias edições, de qualidade reconhecida, e não só pelo prémio que receberam. E eu penso que este programa deve começar exatamente por conhecermos o ESSA News, não é? E ninguém melhor para nos mostrar o ESSA News do que os alunos que andam a fazê-lo. E, portanto, passo a palavra ao Dinis para nos mostrar o ESSA News. Portanto, o ESSA News, que tal como a Bárbara disse, é o jornal digital do agrupamento de escolas Essa de Queiroz. Este jornal é digital, portanto, apenas está disponível online, através do link ecanews.queiroz.pt. No nosso site temos diversos artigos com uma grande diversidade de temas, o que também permite agradar a todos os nossos leitores, que são alunos, professores, encarregados de educação, funcionários. Portanto, temos sempre uma grande diversidade de temas. E também no nosso site também podem ouvir os nossos podcasts. Dinis, desculpa interromper. Qualquer pessoa pode pode ler o ESSA News. Ele é de Exatamente. acesso aberto, não é? Sim, Esse link exatamente. que tu deste, esse endereço, qualquer pessoa pode chegar aqui e ler os artigos, não é? E quando chega aqui à página de entrada, eu tenho lá em cima umas divisões, não é? Onde tenho os artigos, os podcasts e depois tenho ano letivo 2020-2021. Exato. Pronto. E isso é o quê, por exemplo, essa divisão? Nós este ano, no início deste ano letivo, criámos um novo site. Portanto, este site apenas tem os artigos das edições do ano letivo 2021-2022, a partir de novembro. As edições são mensais e ao clicar no ano letivo 2020-2021, os alunos poderão aceder às edições anteriores, ou seja, ao nosso site que tínhamos anteriormente. Muito bem. E queres mostrar um bocadinho agora estes trabalhos mais recentes que publicaram já a propósito do aniversário? Sim, exatamente. Não sei se queres destacar algum. Nós temos aqui, ou seja, os alunos podem rever sempre as edições anteriores. Posso referir assim por alto alguns dos artigos que tivemos nesta última edição. Alguns professores que felicitaram o trabalho do ESSA News. Tivemos também algumas apreciações críticas a livros, que é algo que costumamos ter regularmente. Também uma entrevista que fizemos a uma produção da SIC que esteve presente na nossa escola. Também temos alguns artigos de opinião sobre saúde mental, alterações climáticas, que são temas que também são bastante frequentes. Depois, Houve um podcast, não é, que vocês fizeram sobre o aniversário. Fizemos um podcast, um episódio especial que assinala o aniversário do ESSA News. Por exemplo, posso também destacar este artigo, que é uma volta ao mundo que pode ser feita a partir de casa, até porque é isto que facilita ser um jornal digital, porque nós colocamos vários links que poderão aceder a vários museus situados por todo o mundo e que podem ser visitados
virtualmente. E é isso Virtualmente. que É esse também. tipo de visita, não é? É essa visita Exato, que alguns museus estão a proporcionar, não é? Esse tipo exato. E eu creio que seja também a grande vantagem de ser um jornal digital, porque se fosse um jornal em papel não conseguiríamos ter esta diversidade também de artigos que te propomos, que propomos aos leitores. E a vossa opção pelo digital, tem também uma razão com uma preocupação de natureza mais ambiental, não é? Sim, 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 exato. Porque nós normalmente os artigos são sempre publicados online, apesar de nós publicarmos sempre uma edição, uma cópia do jornal no átrio da escola para que os alunos possam sempre ver e também ver alguns artigos que os possam interessar, mesmo no contexto escolar, mas os artigos podem ser sempre lidos na íntegra e as edições anteriores sempre no nosso site. Mas essa opção de fazermos o jornal digital sempre foi tendo em conta os valores da sustentabilidade ambiental. E esse concurso, passaste agora aí um concurso que é uma novidade, não é? Porque está na segunda edição, Sim, o segundo sim, desafio o do concurso concurso Observa do. e Cria, sim. Exato. O concurso Observe e Cria lançámos agora em janeiro, também para assinalar o aniversário do S News, e indica exatamente que queremos promover o espírito crítico, mas também a criatividade nos alunos, e todos os meses lançamos um desafio, um, e que são sempre temas diversificados, temas intemporais, que podem alargar os horizontes também dos alunos. E neste caso estão aí esses corações, porque o tema é, explica lá Este aos mês, teus fevereiro, potenciais leitores. este mês o desafio que nós propusemos aos alunos foi escreverem um poema acerca do amor, para assinalar também o dia de São Valentim, que se comemora em fevereiro. Muito bem, portanto, temos aqui uma página de entrada que tem fogo de artifício lá em cima, não é? A estourar nos céus, um concurso Exatamente. para textos de amor, portanto, isto é uma conjugação, realmente é imperdível este momento de celebração do vosso primeiro aniversário, do amor em geral, é tudo bom. Olha, eu se calhar, não sei se queres mostrar mais alguma coisa do SA News. Eu penso que poderíamos apenas também realçar que temos, como a Bárbara também já referiu, que também temos alguns episódios de um podcast disponíveis e que também podem ser ouvidos através do nosso site. Bem, eu se Portanto, calhar, penso que seja isso. estando a falar agora a propósito deste, o mais recente foi este podcast especial de aniversário, que é no fundo é a Beatriz a entrevistar o Diniz, sobre este ano dessa news, e se calhar até uma boa maneira de eu formular aqui uma pergunta, porque há uma coisa que tu dizes nessa entrevista que eu achei muito curiosa, é que tu dizes que um jornal escolar, aqui no caso o SA News, também serve muito para promover a democracia nas escolas. Quando dizes isto, estás a pensar exatamente em quê? Quer dizer, como é que tu vês isso acontecer? Na minha opinião, a democracia é essencialmente ter voz. E haver democracia nas escolas permite-nos que os alunos possam ter voz e as suas ideias também. Portanto, quando digo que o jornal permite que haja democracia no ambiente escolar, é porque o nosso jornal, o SA News, tenta dar sempre voz aos alunos, todas as ideias, os assuntos da atualidade, os temas que os inquietam, podem ser sempre abordados no nosso jornal. Portanto, também esta questão de termos uma multiplicidade de conteúdos que podem sempre agradar aos vários alunos, é aquilo que também permite esta democracia, penso eu. Beatriz, tu ao fim deste, já o jornal já tem um ano, tem várias edições, vocês sentem, eu estou agora a perguntar à Beatriz, mas depois escusado será dizer, Diniz, interrompam sempre que quiserem e acrescentem coisas. Sentes que os teus colegas querem muito ter essa voz e sentiam falta de ter como exprimir. Eu pergunto isto porque eu acho que no texto de apresentação do jornal
havia lá, vocês foram um passo à frente em relação ao que é muitas vezes o discurso acerca do dar voz aos alunos e os alunos querem ter voz, é que vocês, duas das perguntas que lá apareciam, uma era qual será a verdadeira voz dos alunos na comunidade escolar e a segunda era até que ponto estão os estudantes interessados em intervir no cotidiano da escola. Este texto, que era assinado pelo Diniz, eu achei isto muito curioso, porque é já uma coisa que responsabiliza mais os alunos, ou seja, não é só dizer que querem ter voz, é muito bem, querem ter voz e agora o que é que fazemos com isso, não é? Vocês aqui chegados, que sensação é que têm? Os vossos colegas querem muito ter voz e voz ativa, não é mandar umas bocas, é voz ativa, porque é disso que estamos a falar. O que é que tu achas? É assim, nós quando criámos este jornal, nós queríamos mesmo isso. Nós queríamos dizer, ok, vocês pedem uma voz, nós estamos a dar a voz para darem um passo em frente, poderem falar sobre os temas que vos inquietam. Agora, o que é que vocês vão fazer com isto? E nós até acho que recebemos uma resposta muito boa, até. Nós temos vários artigos no jornal que ligam-se diretamente com mudar alguma coisa na comunidade escolar ou fora. Por isso, acho que posso dizer que os alunos, nem todos, obviamente, mas que Sim, o muitos agrupamento alunos. tem muitos, não é? Porque vocês, o Exato. agrupamento, já agora aproveita, vamos, para quem não sabe, o agrupamento de escolas Essa de Queiroz integra a secundária Essa de Queiroz nos Olivais e depois duas escolas básicas, a Vasco da Gama e a Parque das Nações, não é? Só para situar, e Exato. portanto tem muitos alunos mesmo, todos seria sempre, seria bastante difícil. Sim. Assim, continua. E também temos muitos alunos pequeninos que nós tentamos também dar-lhes voz de qualquer maneira. Nós tentamos muito falar com os professores dessas turmas de alunos mais pequenos para, mesmo assim, conseguirmos ter dar alguma voz a eles, mesmo sabendo que isso num jornal normal não acontece muito. E eu acho que nós temos tido uma resposta muito boa até. Eu acho que nós no início a nossa divulgação não foi muito grande, não conseguimos chegar a todos, mas neste momento acho que toda a gente, todos os alunos de todas as escolas sabem o que é o S News e sabem que podem mandar qualquer artigo que nós vamos publicar e que não há qualquer tipo de medo ou que podem publicar lá, que nós damos liberdade a todos para escreverem do que quiserem e eu acho que temos recebido muitos artigos no que toca a isso. Porque vocês também têm tido uma preocupação constante em divulgar a existência do próprio jornal, não é? Uma vez que é um jornal com pouco tempo de vida, aliás, agora nas celebrações deste aniversário, com uma sessão na escola, também para dar a conhecer, mesmo ainda dentro da escola, e tiveram no início deste ano letivo, 2021-2022, essa ideia magnífica de andarem elementos da direção a percorrer as salas onde as turmas estavam a ter aulas, nas 3 escolas do agrupamento, para irem dizer que o jornal existia e mostrarem em que é que consistia o jornal. Foi assim, não foi? Sim, exato. Nós fomos todas as 3 escolas, foi todos os membros da direção, se não me engano. E nós também temos sempre cartazes em todas as escolas. Fazemos sempre um cartaz todos os meses com nova edição. No início até tínhamos o cartaz da primeira edição do novo ano letivo e nós fomos a todas as escolas e explicámos a todas as turmas como é que eles poderiam ajudar-nos não só a escrever artigos e mandarem, como também a ler, porque isso também nos ajuda muito, temos leitores para podermos ter mais alunos a interagir connosco. E nós acho que conseguimos uma maior interação com os alunos ao fazer isso, porque fomos mesmo a todas as turmas e toda a gente conhecia-nos a nós como essa News e também às nossas caras, que acho que ajudou um bocadinho eles verem o essa News como pessoas e não como um site. Portanto, vocês sentiram muito isso, que essa forma de dar a conhecer é uma coisa completamente diferente e que tem resultados também diferentes do que simplesmente
um link e divulgar e partilhar e por aí fora, não é? Tiveram muito esse, quer dizer, provocaram, suscitaram essa experiência e sentiram que valeu a pena. Isso. E como é que tudo isto começa? Dinis, vocês arrancam numa altura de puro e duro confinamento, mas o Essa News não tem qualquer, não há aqui uma causa e efeito, não calhou ser nessa altura e ser em plena pandemia e ensino à distância e por aí fora. Mas não foi uma consequência dessa situação, digamos assim, não nasceu do contexto. Não. Aliás, este projeto até foi adiado devido à pandemia, porque este projeto já é uma ideia que surgiu em 2019. Os professores começaram a trabalhar na ideia durante esse ano letivo. Depois, em 2020, que foi quando estava prestes a começar a preparação para construir mesmo o jornal e para lançar o jornal, acabou por ser adiado quando surgiu a pandemia. Portanto, depois, em 2021, um grupo de professores falou com um conjunto de alunos que pudessem estar interessados e disse: é desta vez, queremos formar um jornal de alunos para alunos, gostávamos da vossa ajuda. E foi nessa altura, em dezembro de 2020, que nós reunimos todas as semanas, construímos o jornal de raiz, desde a divulgação, o grafismo, mesmo a construção dos primeiros artigos, que também acabou por ser, de certa forma, emocionante. Todas estas pequenas coisas que foram construídas por nós, e depois não foi um acaso da pandemia, não ocorreu devido à pandemia, mas acabou por nos dificultar o facto de lançarmos a primeira edição em pleno confinamento, que não estávamos nada à espera. E de tudo isso, o que é melhor? Já lá vamos ao que é mais difícil, mas para já, o que é melhor disso tudo? Eu acho que é ver onde é que chegamos, porque quando lançámos a primeira edição, em janeiro de 2021, eu pelo menos não me imaginaria de todo a experiência que estamos a viver agora. Todas as edições que já lançámos, nós quando tínhamos 15, 20 artigos, eu não imaginaria que um ano depois estaríamos com quase 250 artigos publicados, 10 edições, que tínhamos construído um podcast, porque essa ideia até surgiu apenas depois da primeira edição, que tínhamos feito alguns eventos para interagir mais com a comunidade escolar. Nunca tinha imaginado que este projeto pudesse ter tanto impacto. Portanto, que o próprio jornal fosse mais também do que publicação de Sim, trabalhos, exato. Não é? Vocês têm uma outra concepção, no fundo, também do que é o trabalho de um jornal e o papel de um jornal. E tu, Beatriz, até ver o que é que foi melhor, o que é que dá mais gozo nisto? Eu acho que, como o Dinis disse, é ver ao ponto que nós chegámos, mas também nós no início nós começámos a fazer este jornal e sabíamos que íamos fazer este jornal, mas pelo menos falo por mim, eu estava um bocadinho, ok, estou a escrever, eu estou a fazer este jornal, mas para quem é que é isto? E agora é ver e estar na escola e virem ter comigo e dizer: tu és a Bia do Essa News, e eu, sim, sou, e ter essa interação maior com os alunos, especialmente por causa do Essa News, porque se não fosse o Essa News não havia esta interação. E eu acho que é ganharmos, as outras pessoas ganharem este reconhecimento por nós, que acho mesmo muito bom. E vocês já tinham tido algum contacto com o jornalismo? Já tinham tido outro jornal escolar, alguma experiência anterior, ou é a primeira vez que o jornalismo entra nas vossas vidas? Pelo menos na escola, no nosso agrupamento, existia um jornal que ainda existe, que é o Essa Voz, mas é um jornal que é semestral, penso eu, e é em papel e é construído por professores. São os professores que recolhem alguns artigos e mesmo assim, apesar de existir o Essa News, ainda é publicado esse jornal, que penso que é semestral, só há 2 edições por cada ano letivo. Mas depois pensou-se que seria melhor criar este jornal digital, que pudesse dar seguimento também a esse jornal em papel que já existia. Por isso, na escola, existir um jornal já não é algo novo e por isso... Mas na tua vida é ou não? Sim, eu penso que esta seja a primeira experiência, o primeiro contacto com o jornalismo que eu já tive, apesar de, desde muito novo, desde que tenho 10, 11 anos, sempre tive em mente seguir jornalismo, por isso
sempre tive muito fascínio por esta questão da escrita também, era sempre muito curioso pelo aquilo que se passava à minha volta, mas o grande contacto com o jornalismo foi a primeira vez mesmo. E não mudaste ideias entretanto, que o primeiro Não, contacto só fortaleceu essa vontade, é isso? exato. Agora estou Então, cada vez mais convicto. muito bem. Olha, então agora vamos pensar assim em grande escala. Se tu pudesses, agora abstrai do essa news, neste momento, se te fosse dada a oportunidade de fazer qualquer trabalho, acesso a qualquer pessoa, a meios, que tipo de trabalho é que tu gostavas de fazer? Eu adoraria fazer algo mais complexo acerca das alterações climáticas. Acho que é um tema pronto, está a começar a ser cada vez maior e que tem de ter cada vez mais voz. Portanto, e ainda há pouca informação em relação a isso. As pessoas pensam que é só fazer reciclagem e pouco mais que o assunto se resolve. Portanto, eu acho que eu, pelo menos, enquanto futuro jornalista, gostaria de dar voz a essa causa. Enquanto nós conversamos aqui numa tarde amena de fevereiro, não é? Com o sol lá Exato. fora, pois, Não muito bem. sabemos exato, como é que será daqui a uns anos. Ó Beatriz, e tu? Foi a tua primeira experiência com este mundo da informação e dos jornais? Sim, de certa forma também foi, porque como o Diniz disse, temos outro jornal na nossa escola e apesar de alguns textos meus terem sido publicados lá, eu nunca tive isto de criar um jornal ou de fazer. Eu escrevia, não era a pensar que iria para o jornal, acontecia. Eu acho que sim, que é a primeira vez que eu tenho um contacto assim tão grande e direto com um jornal. E com esta forma de comunicar, não é? Que é Sim, diferente exato. de todas as outras. E no fazer o jornal propriamente dito, no preparar cada edição, como é que vocês se organizam? Porque, apesar há uma certa imponência neste cargo do Diniz, não é? Diretor-geral, mas depois nós, quando vamos ver, acaba, no fundo é o contrário, não é? É um diretor-geral e depois todos os outros elementos da direção são diretores adjuntos, não é? Portanto, as funções, no fundo, são indistintas, o papel que têm nas edições. E como é que vocês se organizam? Como é que montam o jornal? Como é que decidem quais vão ser os temas? O jornal saía no final de cada mês e agora é no início, não é? Isso também mudou. Sim, Isso, como é que vocês estão a fazer o trabalho, no fundo? dizer isso. Eu ia dizer que nós começamos por fazer uma reunião todos os meses, no início, quer dizer, até fazemos no mês anterior, para reunirmos ideias. Nós convidámos a equipa toda a ir, fazemos online, porque no início era por causa da pandemia em si, mas neste momento também, como a equipa tão grande, não era possível reunirmos presencialmente, por isso reunimos online para reunirmos ideias para a próxima edição. Normalmente o Diniz tem uma folha onde aponta todas as ideias de todos os alunos e durante o mês, apesar de fazermos uma folha cheia de ideias e artigos na reunião, acabamos sempre por receber mais artigos de fora. Mesmo pessoas que não sejam da equipa ou pessoas que não puderam estar na reunião presentes. A partir daí, essa parte já vai para o Diniz, porque é o Diniz que pega em todos os artigos e põe no site e faz todas essas mudanças que são precisas até encontrar imagens e isso tudo para depois, no dia em que a edição sai, publicarmos tudo de seguida. E como disse, no ano passado nós postávamos o jornal no final do mês, mas este ano decidimos ser no início do mês porque reparámos que no ano passado todas as edições
dos meses que tinham a ver com datas festivas, nós acabávamos por não fazer nada porque já iria ser no final do mês, já não fazia sentido falar sobre esses assuntos. E nós pensávamos melhor e dissemos, ok, no início do mês faz mais sentido, podemos abordar tudo o que é que aconteceu no mês anterior, mas também tudo o que acontecerá no próximo mês. E o que é mais difícil nesse trabalho? Se vocês pudessem ter, por exemplo, todos os meses alguém de fora a ajudar a fazer o jornal, vocês sentem mais falta de quê? De um jornalista multimédia? O que é mais difícil para vocês? Porque vocês têm uma grande autonomia, não é? As professoras que acompanharam mais de perto o nascimento do jornal, o lançamento do jornal há um ano e agora a coordenação atual, sempre vos deram muita autonomia, isso é uma coisa que se percebe, portanto vocês podem e vão entrevistar pessoas e vêm pessoas à escola e vocês falam com elas para o jornal, tudo isso é muito, muito feito por vocês, decidem os temas. Do que é que sentem, o que é mais difícil? O que é que vos é mais difícil fazer? Eu acho que às vezes nós temos sempre muitos artigos, ou seja, acabamos por receber também artigos fora da equipa, mas há meses em que há poucas ideias, acabamos por sentir falta de alguns artigos, portanto, a nossa equipa ainda não é tão grande como nós gostaríamos, portanto, talvez se a nossa equipa fosse mais vasta, conseguiríamos ter também uma maior diversidade de artigos. E penso que também a questão audiovisual seria alguém que nós necessitaríamos de mais ajuda, de alguém que também fosse mais profissional, até porque muitas vezes as imagens que colocamos nos artigos são de bancos de imagens e seria muito mais interessante anexarmos aos nossos textos imagens tiradas mesmo por nós próprios ou mesmo que fossem referentes aos artigos e que fossem propositadas para aquilo que escrevemos. Para perceber, portanto era no fundo sim, um certo apoio na concretização das ideias, no fundo é isso, Sim, não é? Dos trabalhos que exato. têm para cada edição, né? É um bocado isto, não é? Vocês estão os dois no 12º ano e por isso não estarão na ESSA de Queiroz muito mais tempo. Como é que vêem o futuro do ESSA News? Vão passar a pasta com alguma... Estão já em fase de transição, como se costuma dizer, ou ainda não? Ainda não têm bem o grupo organizado para a passagem da pasta? Ainda não temos bem um grupo que poderá dar seguimento ao projeto. Apesar de termos alunos mais novos, ainda não vemos assim um grande... Para ser honesto, não vemos assim um grande interesse para se formar uma nova equipa de direção. Ou seja, os alunos que compõem a equipa de direção são maioritariamente do 12º ano. Temos alunos interessados que querem continuar no projeto, mas esta divulgação, este empenho e esforço que temos feito para a divulgação do projeto é mesmo no sentido de conseguirmos aumentar a equipa e tentar encontrar membros que estejam interessados mesmo para dirigir o jornal, porque o nosso jornal, apesar de ter muitos membros, é sempre preciso alguém que trate das questões mais técnicas e que consiga dirigir também as reuniões, organizar alguns eventos que nós também costumamos fazer, portanto é sempre necessário e vamos tentando agora até ao final do ano letivo fazer essa transição. Então, e acreditando, porque ainda por cima estamos aqui em ambiente de festa, vamos acreditar que essa transição vai ser feita, vai correr bem, o ESSA News vai continuar, e da maneira que tem estado a sair. O que é que vocês... o que é que a experiência vos trouxe em termos pessoais da vossa vida, não é? O que é que esta experiência trouxe, o que é que ela acrescentou? E, ao mesmo tempo, o que é que vocês acham que deram à escola, não é? Quando se forem embora, eu acho que há de haver também aí um sentimento de eu fiz isto, não é? Nas escolas fazemos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, mas um jornal, toda a gente o diz, é realmente uma coisa muito especial, sobretudo quando estamos tão envolvidos nele. Vocês têm noção disso? Acham que quando se forem embora vão sentir isso? Começa o que quiser, não sei quem quer responder primeiro, isso vejam vocês. Eu acho que
vai sempre ser um orgulho para todos nós que fazemos parte dessa News, especialmente neste primeiro ano onde nós começámos literalmente do zero, nós não tínhamos nada para fazer isto e conseguimos imenso neste ano e eu acho que para todos nós vai ficar, vamos ter um grande orgulho quando olharmos para trás e eu sinceramente acho que nós também não só temos este orgulho no jornal como estamos a dar algo à escola, porque, como o Dinis disse, estamos à procura de alguém, de alunos interessados que consigam constituir uma nova equipa de direção e eu realmente acho que o SNS vai continuar e que por muitos mais anos, espero eu, e é bom saber que nós demos um passo em frente e dissemos, ok, nós queremos ter voz, nós queremos falar deste assunto e por isso vamos criar alguma coisa e vamos pôr as outras pessoas a falar também. Eu acho que nós demos é aquele clichê de dar voz aos alunos, mas eu acho que realmente um jornal escolar vai sempre fazer isso, trazer voz aos alunos para eles falarem de qualquer tema que seja necessário ou que os incomode. E a Beatriz Ferrão, o que é que trouxe? Muito. Eu acho que uma nova noção de responsabilidade, para além de várias coisas que eu aprendi, eu fiz formação para edição de vídeo, que nunca tinha feito antes. Editei durante uma semana inteira um vídeo de 5 minutos que está no nosso site. Coisas que eu nunca tinha pegado antes e que eu agora, se for preciso, eu consigo e faço bem. Isso foi na própria escola, essa formação, foi? Sim, foi com a primeira professora que era a coordenadora do SNews na altura, que agora já não é, que era a professora Elsa Mota, que era de multimédia, então logo deu-me essa formação. E mesmo na escrita eu acho que melhorei muito ao longo do tempo, acho que se olhar para o meu primeiro artigo e agora para o meu último, vou notar uma grande diferença. Eu agora acho que consigo escolher melhor a informação e passá-la melhor e mesmo na parte da direção de andarmos para a frente com os eventos, de decidirmos que é isto que vamos fazer e organizar tudo para que isso aconteça. Eu acho que me trouxe imenso. Diniz, eu antes de passar as mesmas perguntas que fiz à Beatriz, aproveito para te perguntar se pudesses fazer um trabalho jornalístico, que tivesses todos os meios, todos os acessos, o que é que te apetecia fazer? Ou quem é que tu gostarias de entrevistar? Com quem é que tu gostarias de ir falar? Eu acho que isso já vai ser um bocadinho, vai contra mim, mas eu gosto muito de cinema e de produção de cinema, realização de cinema. Por isso eu acho que o que mais estaria interessado era ir um bocadinho para esse mundo e fazer um trabalho jornalístico sobre a realização de cinema e produção de cinema e tudo um pouco por aí. Muito bem. Inês, e agora passo para ti as perguntas que coloquei anteriormente à Beatriz, não é? O que é que tu retiras em termos pessoais desta experiência do ESSA News e o que é que sentes que deixas, que passaste à tua escola secundária? Eu acho que deixámos à escola um certo legado, que foi o início deste jornal, porque nós demos o pontapé de saída para um projeto que esperemos nós continue durante muitos anos. Portanto, e nós próprios já começamos a reparar que o ESSA News começa a fazer parte da identidade da escola. Portanto, como diria a diretora da escola, que disse há uns dias, que o ESSA News é um orgulho para a escola e para a comunidade escolar. Portanto, isso é bastante gratificante e ver que deixámos isso, que futuramente vamos deixar isso e que damos asas para que os próximos alunos continuem este projeto. Quanto àquilo que o ESSA News acaba por me transmitir para depois, para a minha vida futura, eu creio que é este sentido de responsabilidade também devido ao meu cargo e à minha função no jornal, mas também o espírito de crítico, todo um sentido de criatividade, uma certa organização e eu acho que são estes pontos que são importantes de realçar, porque são pequenas características que nós vamos adquirindo ao longo do projeto e que acabam por ficar para a vida mesmo.
E que também acabam por alterar, ou pelo menos por influenciar um pouco a forma como vocês depois se relacionam com os jornais em geral, não é? E como leem a informação e, nós dizemos isso muitas vezes, não é? Mesmo quando se fala de desinformação e contra-informação, é completamente diferente andarmos a escrever notícias. Nós somos leitores diferentes, não quer dizer que estejamos imunizados, mas claro que isso muda muito. Vocês também têm certamente essa experiência. Alguém que estivesse neste momento, ou que esteja neste momento, a pensar a lançar um jornal numa escola, o que é que vocês diriam? Agora que já têm esta experiência, não vale a pena perder tempo com que tipo de coisas, vale a pena preocuparem-se sobretudo com que tipo de coisas, comecem, vão fazendo, que depois as coisas vão acontecendo. O que é que vocês diriam? Sem querer aqui, não é evidentemente ter aqui uma coisa a dar grandes conselhos, mas têm uma experiência de um ano que eu acho que pode ser útil a outros. Eu acho que uma das coisas que algumas pessoas estivessem a começar um jornal, acho que seria apostar na divulgação, porque um jornal não é nada sem os seus leitores. Nós precisamos de pessoas que interajam com o jornal para podermos verdadeiramente chamá-lo um jornal. Eu acho que seria isso mesmo. Nós, quando começámos, estávamos em plena pandemia, o que dificultou muito a divulgação do jornal, mas eu acho que seria o principal assunto que alguém que estivesse a começar deveria tratar, assim como encontrar uma equipa de alunos interessados que fossem fiéis a este jornal, pessoas que pudéssemos confiar para trazerem um artigo todos os meses ou quase todos os meses e nos pudessem ajudar. Com regularidade, não é? No fundo. Exato. Eu pegando um bocadinho naquilo que a Beatriz está a dizer, é essa questão de tentar encontrar alguns alunos, porque o mais difícil é sempre o início. Depois, assim que conseguimos construir o jornal, vamos adquirindo um certo ritmo e que já se torna mais fácil todos os meses publicar uma nova edição, no nosso caso, que é mensal. Mas eu creio que isto é passo a passo, não é preciso fazer logo tudo de uma vez, porque nós também começámos, não éramos o melhor jornal quando começámos, e acho que a cada mês que passou tornámos um bocadinho melhores. Portanto, eu acho que é passo a passo, cada jornal consegue sempre melhorar e também ver aqueles assuntos que podem agradar aos alunos, porque se um jornal tiver assuntos que não agradem aos alunos, depois não haverá muitos leitores. E é como a Beatriz também estava a dizer, que é a divulgação, porque creio que seja um dos maiores meios para que se adquiram mais leitores e que se possa conseguir conhecer mais o projeto dentro do próprio agrupamento. E para conseguir fazê-lo, portanto, é a importância de uma equipa estável, empenhada Sim. e que esteja sempre ali, não é? Não caem uns artigos num mês, depois no mês seguinte já não são essas pessoas, isso não é tanto, vocês acham que é muito importante ter uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, claro. Está bem. E em relação aos temas, quais são assim os temas que vocês podem apontar como sendo daqueles que motivam mais interesse junto dos colegas? Alguns que se Eu destaquem ou nem por isso? Eu creio que sejam os textos de opinião, porque normalmente também dependendo das opiniões geram alguma controvérsia e acabam por ser aqueles textos que também têm mais visualizações e que vemos que os leitores acabam por aderir mais. Também aqueles textos que nos enviam alunos que não pertencem à equipa do jornal Espontaneamente, pois, exato, são maioritariamente textos de de opinião, opinião. mas também acabamos por ter apreciações críticas de livros, filmes, séries e também de outros assuntos, normalmente. E como é que os alunos podem enviar textos para o jornal? É um e-mail que mandam, que está no site? Vão ao Exato. site? Sim, é Ok, através do e-mail que temos no site e que qualquer aluno pode enviar os artigos. muito bem. Eu aqui se calhar para finalizar, mas há aqui uma coisa que eu tenho de perguntar. Porque, Dinis, tu tens uma grande vontade de reunir vários jornais, certo? Tu gostavas de Exato. conhecer, eu estou a dizer isto porque na cerimónia de entrega dos prémios do concurso de jornais escolares, o essa News ganhou o segundo prémio na categoria de melhor jornal de agrupamento,
E o Dinis, quando foi receber o prémio, deixou esse desafio, que era de conseguirmos todos juntos organizar um encontro de jornais escolares. Isso é porque tu tens curiosidade em conhecer também quem são os colegas que andam a fazer jornais e o que é que eles andam a fazer? Achas que é uma experiência que podia ser enriquecedora para todos, porque não é só pelo encontro em si, não é? Estarem ali todos a falar de um tema ou de outro. Era uma coisa que tu achas mesmo que era importante? Eu acho que era bastante importante, até porque acho que não há jornais iguais, cada jornal tem a sua própria identidade, cada jornal é diferente e por isso mesmo se tivermos a oportunidade de conseguir reunir todos os jornais escolares, ou a grande maioria, acho que conseguimos partilhar certas experiências e também acabar por conhecer melhor sobre este mundo do jornalismo na educação e o impacto que os jornais escolares têm na comunidade escolar. Acho que é uma ótima experiência e que esperamos que vá para a frente. E há alguma comunicação entre jornais? Ou seja, vocês são notícia porque acabaram de nascer ou ganharam o prémio, como outros são. Alguém contacta alguém? Há algum tipo de contato? Esta é uma curiosidade, é uma dúvida que eu tenho, por acaso não tenho mesmo, não tenho ideia de qual será a resposta. Há algum contacto dentro do mundo dos jornais? Neste momento não, eu acho que o Encontro Jornais acho que poderia proporcionar isso mesmo, porque eu acho que era muito enriquecedor para todos se pudéssemos cooperar uns entre os outros, os jornais falarem uns com os outros e trocarmos ideias. Eu não sei, eu acho que a cooperação entre todos ia facilitar muito a vida de todos. Portanto, depois da festa do primeiro aniversário, uma grande festa de jornais escolares, era isso? Exatamente. Está bem. Eu não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa, eu penso que pela minha parte estará. Desejo as maiores felicidades, a maior sorte que também é precisa e a continuação do bom trabalho ao Essa News. Nós continuaremos certamente a comunicar uns com os outros. Muito obrigada uma vez mais. Obrigado. Obrigada. E até ao próximo Põe a Tua Escola no Mapa. Obrigada. Há quem mostre o mundo a preto. Há quem mostre o mundo a branco. Nós mostramos o mundo como ele é, complexo, múltiplo e a cores. Eleja o público. Assine o mundo plural.